Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. E na aula de hoje a gente vai dar sequência à parte de efeitos térmicos em reatores tubulares e a gente vai discutir aí o comportamento e o equacionamento característico do reator tubular. Bora lá. Vamos passar então ao caso do reator tubular. A gente vai considerar que a gente tem um reator PFR, ele está aqui sendo apresentado nessa figura abaixo, ele está operando aqui em uma condição não isotérmica. Para esse reator, a gente tem uma alimentação dada por uma vazão molar FI, ou F de entrada, uma entalpia inicial, uma temperatura inicial e uma conversão inicial. Esse reator tem um elemento de volume de controle diferencial, que a gente está definindo como um DVR, um comprimento infinitesimal aqui DZ, e dentro desse elemento de volume de controle DVR é inserida uma quantidade de calor, uma taxa de calor também infinitesimal, que eu estou chamando de dQ. Ao passar para o elemento de volume de controle diferencial, DVR, a nossa mistura de alimentação sofre uma mudança e a conversão, que era FL, passa a ser um FL mais uma variação infinitesimal nessa conversão, que é o DFL. A vazão molar também sofre uma mudança, ela passa a ser um FI mais DFI ou um FI de saída. A entalpia passa a ser uma entalpia mais uma variação infinitesimal na entalpia. E a temperatura também se modifica e passa a ser uma temperatura de saída. Vamos ver então a forma com a qual a gente consegue equacionar o comportamento desse reator. Para descrever a performance então do nosso reator, a gente vai continuar precisando da equação do balanço material, que a gente viu como a gente conseguiu obter lá durante toda a nossa primeira unidade. Só que agora, assim como a gente tinha para o comportamento do reator batelada, essa equação passa a não ser mais suficiente para resolver todo o nosso problema. A gente passa a precisar também da equação do balanço de energia para que, resolvendo as duas conjuntamente, a gente consiga descrever o efeito da temperatura dentro da variação da nossa vazão molar no reator tubular. Se a gente assumir, então, que o nosso reator tubular, nosso reator PFR, tem uma seção transversal uniforme e assumirmos que a temperatura e a concentração não possuam variação com a direção radial do tubo, a gente pode escrever que a taxa de transferência de calor para essa seção transversal do reator vai ser dada por dQ, é igual a U, que multiplica a temperatura da camisa menos a temperatura no sistema, que multiplica, por sua vez, a área de troca de calor aqui infinitesimal correspondente aí na qual temos a transformação. Ou podemos escrever com uma taxa de transferência global de calor, U, que multiplica a temperatura da camisa menos a temperatura do sistema, que multiplica o volume infinitesimal do reator. O que vai definir se a gente vai usar a área, o volume e as características da condição que a gente está analisando no nosso sistema. A gente sabe que a área então de troca de calor infinitesimal vai ser um π, diâmetro do tubo, vezes o comprimento infinitesimal. Essa é a nossa área de troca de calor diferencial. E o volume de troca de calor, aí, né, o volume diferencial do reator, vai ser dado por um π, diâmetro do tubo ao quadrado dz, dividido por 4. Vamos considerar então mais uma vez que a entalpia vai conter as contribuições de calores sensíveis e calores de reação. Dessa forma a gente pode escrever para o reator tubular que dQ vai ser definido como um somatório em I de vazão molar do componente I na saída, que multiplica a integral que vai de T0 até a temperatura de saída de CPI dt, menos um somatório em I na vazão molar de entrada da integral que vai de T0 até a temperatura de entrada de CPI dt, menos o ΔH de reação, a temperatura T0, dividido pelo coeficiente estequiométrico do reagente limitante, que multiplica, por sua vez, a vazão molar do reagente limitante e a conversão infinitesimal desse reagente limitante. Essa equação, assim como tivemos para o reator batelado, ela pode ser decomposta e escrita de forma mais simplificada para operações em casos adiabáticos e em casos isotérmicos. Vamos ver como é que fica essa equação para esses casos. Iniciando aqui para o caso do reator tubular operando no regime adiabático, a gente vai ter que o calor é zero, né? Então dessa forma o termo de dQ é zero, e com isso a gente pode escrever que o somatório em I vai ser essa vazão molar na saída, que vai na integral de T0 até a temperatura de saída, CPI dt, menos somatório em I na entrada, da vazão molar da entrada, T0 até a temperatura de entrada, CPI dt, isso aqui é igual à parte de calor de reação, tá? Para os casos onde a temperatura de referência, que é esse T0, seja a mesma da temperatura de entrada do nosso reator, e a conversão seja zero nesse ponto de alimentação, a gente pode simplificar essa equação, e essa equação vai assumir essa forma que a gente está vendo aqui.
vai ser um somatório em I da vazão molar do componente I, integral de T0 a T, CPI dt. Isso aqui é igual a ΔH de reação, a temperatura zero, dividido pelo coeficiente estequiométrico, que multiplica a vazão molar vezes a conversão. Observem que isso acontece porque esse T0 é igual a Tin, então esse dt aqui vai ser zero e esse termo aqui todo vai sumir, de forma que a gente vai ficar apenas com esse lado e esse lado da equação. Por fim, chegando na equação para a operação isotérmica do nosso reator, a gente tem que a taxa de calor, então a variação infinitesimal da taxa de calor, vai ser igual à parte de calor gerado pela reação, uma vez que na operação isotérmica a gente não tem efeitos de variação de temperatura e toda aquela parte das integrais vai sumir. Com isso, a taxa de calor é igual a menos ΔH de reação a temperatura zero dividido pelo coeficiente estequiométrico, que multiplica a vazão molar do reagente limitante inicial vezes a derivada aí da conversão. Então era isso que a gente tinha, pessoal, para a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro essa parte. Em caso de dúvida, vocês sabem onde me encontrar. A gente se encontra então em uma próxima aula da nossa disciplina. Até lá!